Setembro está acabando. Latitudes elevadas começam a respirar ar mais fresco. Vista do ar, a terra parece um vasto e brilhante mosaico. Os fiordes do norte da Noruega se derramam como prata derretida no mar. As terras altas na fronteira entre a Suécia e a Finlândia se erguem em tons de azul suave e verde opaco. Esta é uma área enorme para cobrir, mas não para um único morador aqui. Rápido, implacável. Feito para invernos rigorosos. Confortável nas estações mais quentes. Aqui ele domina as térmicas como ninguém. A águia real, Aquila chrysaetus. O pássaro está inspecionando um domínio que em breve será testado pelo gelo e pela noite sem fim. Lá embaixo, rios se estreitam em faixas negras e manadas de renas iniciam sua incansável deriva em direção aos pastos de inverno. Mesmo das alturas de tirar o fôlego, a águia percebe o brilho dos peixes sob a superfície de um fiorde, o movimento nervoso dos tetrases na urze e as silhuetas distantes, cinza esfumaçadas, dos grous migratórios. Mas ao contrário dos viajantes, este caçador permanecerá. Suas asas largas foram feitas para tempestades e luz fraca, para a dura aritmética da escuridão do Ártico. O inferno está prestes a congelar e qualquer calor restante logo desaparecerá. O menino precisa sobreviver para ver mais um ano. O amanhecer se infiltra pelo Parque Nacional Oulanka, na Finlândia, com uma fina camada prateada. O céu empalidece, passando de cinza escuro para perolado. A névoa serpenteia pelos bosques de bétulas e se agarra ao musgo e ao líquen. A geada forma uma crosta em cada folha caída. Bem acima, em um galho de pinheiro, uma águia real fêmea flexiona suas garras e bate suas asas, espalhando minúsculas gotas de gelo. O maior macho está ao lado dele. Eles se lançam juntos quando o primeiro vento sopra. Um único movimento de suas enormes asas os eleva acima da copa dos pinheiros. O ar é frio e rarefeito e as correntes térmicas são fracas a esta hora da manhã, então eles têm dificuldade no início. Braçadas deliberadas os impulsionam para cima até encontrarem a leve elevação que buscam. Atrás deles, um jovem de olhos escuros luta para se levantar. Suas pupilas primárias se abrem amplamente enquanto ele tenta imitar seus pais. Cada minuto sob esta luz fraca é uma lição a ser aprendida antes que o inverno silencie a terra. Abaixo, um urubu-mel, pernis apívoros, se curva para o sul em direção à África. A silhueta cinza suave desliza pelo céu claro como uma folha em um riacho. Por enquanto, ele compartilha o mesmo ar das águias. Mas logo desaparecerá. No entanto, este casal e o jovem adulto precisam se preparar para o rigoroso inverno boreal. Eles permanecem. São feitos para o frio. Seus corpos são cobertos de penugem e suas penas são oleadas contra a umidade e a geada. Daquela altura, o mundo se estende como um mapa vivo. Riachos serpenteiam pela floresta. Um esquilo vermelho corre sobre um tronco de bétula caído. Sua cauda é uma pequena faixa de ferrugem contra a casca pálida do inverno. É claro que daquela altura seria completamente invisível ao olho humano. Líquens congelados brilham fracamente nos troncos. Bem abaixo da serra, uma lebre da neve emerge de um matagal sombreado. Suas patas brancas brilham contra a neve manchada. Acima de tudo, a águia real fêmea observa. A quase 1 quilômetro de altura, ele percebe um movimento repentino. Pode parecer extraordinário ou até impossível, mas para a águia real é bastante rotineiro. Seus olhos estão sintonizados com a luz ultravioleta, que revela o menor contraste de pelos contra a neve. Uma visão 8 vezes mais aguçada que a humana lhe permite ler o movimento de um bigode, o movimento de uma cauda. Até mesmo o tênue brilho do luar em um olho exposto. O batimento cardíaco da lebre é quase o seu próprio. Durante 3 dias de escassez, ele caçou sem recompensa. Um rato do campo desapareceu sob uma camada de gelo, um tetrá se assustou e foi levado por uma rajada repentina. Agora seus músculos estão tensos com o estômago vazio. O frio exige combustível. Ela espera em uma laje de granito desgastada pelo vento, penas prensadas e lisas. Ela deixa o sol fraco aquecer o preto de suas cores primárias. O esquilo para, com a cabeça inclinada, mas não é sua presa.
Permanece completamente imóvel, com as asas estendidas. Então, a lebre salta do esconderijo, saltando para a casca aberta. Suas pupilas se contraem até o tamanho de uma agulha. Sem fazer barulho, ele se lança. As asas abrem-se repentinamente e depois dobram-se firmemente para os lados. A gravidade assume o controle. Ela cai. O ar uiva ao redor de seu corpo, embora permaneça silencioso. A geada gira atrás dela em redemoinhos. Ela cai mais rápido do que qualquer pássaro do seu tamanho deveria. Estima-se que 200 km/h. A lebre não olha para cima. Ela não consegue. A onda de choque de sua queda chega apenas 1 segundo antes dela. Sutil demais para a presa perceber. Abaixo, a floresta está calma. Uma rajada de vento mal calculada, uma mudança repentina no terreno e o mergulho pode falhar. Mas sua fala é perfeita. No último momento, ela explode. As penas da cauda estão abertas em leque. As primárias abrem para capturar ar. Seu corpo se arqueia, as asas quebram. Garras, cada uma curvada como uma cimitarra e impulsionadas por uma força estimada em 180 quilos, estendem-se para a frente. O golpe é vago. A lebre solta um único grito antes que o mundo se feche. Seu aperto se fecha, perfurando pelos e ossos em um instante. Ela bate as asas uma vez, 2 vezes, e elevadores. O corpo inerte é levantado do chão. Músculos construídos para as montanhas a impulsionam em direção ao céu. O peso da carne viva não o incomoda. Ele sobe acima da linha das árvores, com a lebre balançando em seus braços. Abaixo, o esquilo desaparece entre as bétulas. O silêncio retorna ao vale, quebrado apenas pelo farfalhar das penas, enquanto a águia real fêmea alimentada cavalga as correntes de ar ascendentes. Enquanto isso, o jovem observa. Essa é a habilidade que você deve aprender. Seus pais a alimentarão menos a cada dia que passa, forçando-a a matar ou morrer de fome. Ela tenta. Ao descer de uma crista, ele fecha as asas, imitando a postura curvada. Mas o momento não é o certo. Seu ângulo é raso. Sua velocidade é muito lenta. A perdiz branca que ela está caçando explode em uma tempestade repentina de penas brancas e desaparece na bétula. A jovem águia se ergue novamente. Com o tempo, ele aprenderá a caçar tão bem quanto sua mãe. Ela deve fazer isso. Para sobreviver, ela pode voar agora. Mas ela não vai embora. Durante semanas, ela ficará ao lado dos pais, acompanhando-os a cada passo do caminho. A cada dia, eles a conduzem mais para dentro do vale, mostrando-lhe os melhores cumes para escalar. Os cantos escondidos onde as lebres deixam seus rastros. Eles não emitem um único grito de conforto. Em vez disso, eles se comunicam batendo as asas. A queda repentina que significa bater. O longo planejamento que significa esperar. Outras aves de rapina escolhem um caminho mais difícil. Os falcões peregrinos expulsam seus filhotes do ninho alguns dias após o primeiro voo, deixando-os sozinhos para aperfeiçoar suas habilidades de mergulho. Os açores abandonam seus filhotes assim que podem caçar. Mas as águias reais persistem. Pais e filhotes compartilham o céu do norte por muitas semanas. Eles caçam juntos. Os adultos só lhe oferecem alguns pedaços que caem de vez em quando, o suficiente para mantê-la viva, mas com fome. Essa lenta separação é a sua maneira de garantir a sobrevivência. Quando as primeiras neves cobrirem o vale, ele terá dominado todas as correntes e todas as emboscadas. E quando chegar a hora de pegar uma corrente térmica para o mundo exterior, ele se desprenderá. Agora, a tarde está rapidamente se transformando em crepúsculo. A família vai caçar novamente. Eles patrulham as cristas baixas, onde trilhas de renas serpenteiam entre os pinheiros. O ar é rarefeito e frio, mas as águias reais planam por ele sem muito movimento de asas. Abaixo, a neve se acumula em montes que escondem todos os rastros, mas seus olhos não perdem nada. O macho se curva levemente e começa a caçar. Ele desliza ao longo da crista, com a cabeça inclinada para observar cada caminho sinuoso. Suas primárias externas flexionam-se para cima como dedos, reduzindo o arrasto enquanto desliza em meio a um vento cruzado repentino. Os tarsos emplumados em suas pernas, grossos como pelos de inverno, protegem os tendões do impacto iminente.
Os músculos se enrolam sob a plumagem escura. Um esquilo vermelho descuidado corre sobre um pinheiro caído. O macho dobra as asas e desce. Sem gritos, sem avisos, apenas a súbita rajada de ar e o baque suave das garras se fechando em torno do pequeno corpo. A geada se ergue em um redemoinho de brilho enquanto ele se lança para cima. Mais um assassinato cometido pela família. O jovem segue batendo as asas para acompanhar o ritmo. Ele não come nada há 2 dias. Ele pousa em um afloramento de granito, segurando o esquilo inerte nas mãos. Com um movimento lento e deliberado, rasga a carcaça, separando os pelos e, então, sem olhar, oferece um pedaço de carne à filha. Ela salta, pega a oferenda e a engole em mordidas rápidas. As águias, no entanto, não são apenas caçadoras. Eles são oportunistas. E a floresta do norte oferece possibilidades abundantes. À sombra de um abeto, um lince arrasta o corpo de uma rena jovem. A carcaça deixa uma cicatriz sangrenta na neve. O gato come rapidamente, cauteloso com o espaço aberto, e então se esgueira para a escuridão da floresta. As águias aguardam. Quando o lince sai, eles descem. Seus bicos em forma de gancho como facas rasgam a pele. Os corvos chegam quase imediatamente. Elas giram em espirais soltas e pousam em um círculo irregular, grasnando em desafio. O macho abre as asas para bloquear o banquete, mas as aves persistem. Elas mergulham de todos os lados, arrebatando pedaços de carne. Um deles pousa diretamente atrás da jovem, puxando os restos mortais que ela guarda. Ela se vira com um assobio, mas o corvo já foi embora. A tarde fica mais profunda. Amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. À medida que a luz se esvai no vale, os grandes pássaros alçam voo novamente em direção ao céu roxo. O crepúsculo chega tarde neste extremo norte, mas o frio se instala rapidamente. O macho lidera o caminho até a serra. Atrás dele, a fêmea e seus filhotes o seguem. Eles não estão procurando presas agora, eles estão procurando um lugar para se refugiar. As águias reais não retornam ao ninho quando a época de reprodução termina. Em vez disso, eles escolhem poleiros altos e varridos pelo vento. Pinheiros antigos, ao abrigo de um penhasco íngreme, um ponto de granito inalcançável para o lince ou o glutão. Hoje à noite, o casal segue em direção a um afloramento rochoso que se projeta como uma proa sobre o vale. O jovem fica por perto. Antes de se instalarem, eles fazem um reconhecimento final. O macho circula as encostas que escurecem, buscando no ar o leve cheiro de carniça ou o farfalhar de uma lebre. Satisfeito, ele desce em direção à face do penhasco e pousa silenciosamente. Suas garras se agarram automaticamente à borda da rocha. A aderência permanecerá firme mesmo com qualquer vento noturno. A fêmea se junta a ele, com as penas do manto subindo e se acomodando no frio. Ele a alisa para prender uma bolsa de ar quente contra o corpo e, em seguida, enfia uma pata em suas penas, conservando o calor. O filhote pousa por último, um pouco desajeitado. Não há ninho ali, apenas a pedra nua e o vasto silêncio do norte. Ainda assim é o suficiente. Eles se curvam na escuridão, com os olhos semicerrados, mas os sentidos alertas, as penas sobrepostas. Ocasionalmente o macho se move, levantando a cabeça para sentir o vento ou para alisar uma cobertura eriçada. Os filhotes o imitam, mordiscando as pontas de suas primárias, alinhando cada bárbula para que a asa corte com precisão ao amanhecer. Enquanto isso, bem ao leste, um falcão de pernas ásperas está se movendo em direção à Lapônia, outro viajante fugindo do frio. A noite é longa aqui e cresce mais a cada dia. Não vale. Os rios estão cobertos por uma fina camada de gelo que se quebra suavemente sob o peso das folhas que flutuam. Ao longe, uma raposa uiva. As águias dormem, com as cabeças curvadas sob as asas, os corações batendo lentamente, as penas esticadas contra o frio cortante. A manhã chega relutantemente. O céu não brilha com ouro, mas com uma luz pálida, cor de estanho. A geada no chão é espessa o suficiente para morder os pelos. O jovem acorda com fome. Ela se move no galho, observando o vale abaixo em busca de qualquer sinal de vida. Os pais dele já estão em alerta. Mais um dia de aula começa. Eles saem do galinheiro e a caça recomeça. Espirais lentas no rio, onde os peixes às vezes deslizam sob o gelo cada vez mais fino.
Um deslizamento pelas paredes do penhasco, onde os perdizes se escondem entre as rochas. Um mergulho repentino quando um rato do campo sai do esconderijo na costa nevada. Cada sucesso alimenta todos eles. No final de outubro, as bétulas perdem suas últimas folhas e as primeiras nevascas pesadas chegam do mar de Barents. O vento empurra o gelo pelos penhascos da costa norueguesa, salgando a rocha negra com uma crosta fina que se quebra sob suas garras. Aqui, o macho leva os filhotes em voos mais longos, testando sua resistência. Eles voam acima dos fiordes, onde águias de cauda branca se reúnem ao longo das águas sem gelo. Quando uma lebre da montanha se lança por uma encosta nevada, o filhote reage com precisão repentina, dobrando as asas e mergulhando no chão. O ataque não é perfeito, mas é suficiente. A neve se acumula ao redor dela e, quando ela se acomoda, a lebre se ergue com as garras cravadas. Os pais dele observam do alto, então jogue-se contra o vento. Agora o crepúsculo cai antes do meio da tarde. A floresta abaixo desaparece em uma única sombra. O vento traz o aroma do inverno profundo. O filhote limpa o bico em um galho enegrecido pela geada. Aprendeu a matar. Em breve precisará aprender a sobreviver aos longos meses que virão. A noite cai com uma última rajada de frio. A família se acomoda novamente em seu abrigo de pinheiros. O amanhecer chega tarde na floresta do norte. Um silêncio frio se instala sobre as cristas de granito. As folhas de bétula brilham com a geada enquanto a primeira luz filtra pelo vale. O macho levanta a cabeça, a membrana nictitante deslizando sobre seu olho em um piscar rápido e vítreo. Ele dá um passo à frente e salta do galho. O ar está árido e perfumado com musgo congelado enquanto ele se estabiliza na altura do topo da árvore. Mais um dia de caça e alimentação. No meio da manhã, a família sobe mais alto. As térmicas são fracas no outono. Cada metro de altitude é resultado de músculos fortes e braçadas longas e poderosas. O macho lidera em espirais largas até que a linha das árvores esteja bem abaixo. As pegadas dos ratos do campo estão rabiscadas no junco congelado. Corvos circulam em círculos negros sobre uma cordilheira distante. Um rebanho de renas se move através de nuvens de neblina. A fêmea examina cada piscada. Caçar. É bem-sucedido. Alimenta. Quando o sol atinge seu ponto mais alto, ainda baixo e frio, eles pousam em um afloramento de granito aquecido por uma luz tênue. O vento sopra forte sobre a crista, agitando a penugem escondida sob suas penas protetoras. Eles se voltam para ele, deixando o ar penteá-los para desalojar ácaros e matar parasitas. Um por um, eles investigam os ossos escondidos. Eles enfiam seus bicos em forma de gancho na medula velha. Então ele joga os moldes, bolas apertadas de pele e osso, na saliência. Quando a fome passa, eles limpam o bico nos galhos cobertos de neve. O frio chega e o sol se põe no horizonte mesmo que o dia esteja apenas na metade. Eles sobem novamente, aproveitando a corrente de ar ascendente do fim do dia que desliza pela serra. As asas primárias externas flexíveis curvam-se para cima para reduzir o arrasto nos ventos turbulentos do outono. O voo de volta é lento e comedido. Os filhotes praticam mergulhos repentinos e recuperações rápidas, aprendendo a usar a cauda como leme. Eles precisarão dominar essa habilidade quando o solo congelar e as presas se tornarem escassas. Os pais observam, mas não interferem. O crepúsculo cai rapidamente. As bétulas brilham em laranja e depois se transformam em cinzas quando as primeiras estrelas aparecem. A geada paira sobre o fundo do vale e os rios estão cobertos por uma fina camada de gelo que se quebra suavemente sob a pressão da correnteza. Uma lua pálida surge sobre o cume onde o falcão voou naquela manhã. Eles retornam ao pinheiro alto onde o dia começou. Tempos difíceis os aguardam. A longa noite começou. A escuridão se instala como um ser vivo nas montanhas de Abisco. Os rios congelam e formam faixas de vidro que ressoam e racham conforme o gelo se move. A espuma de sal se espalha para o interior a partir do mar da Noruega e se cristaliza em geada branca em cada penhasco. Os poleiros que antes permaneciam firmes agora brilham como gelo negro. Este é o inverno traiçoeiro, um teste de sobrevivência. O menor, agora separado, deve enfrentar o desafio sozinho. Mas a experiência não é menos difícil para o casal. Emparelhados para a vida toda, eles devem sobreviver juntos.
O casal se levanta do poleiro antes do sol nascer. Suas grandes asas batem em um silêncio opaco enquanto eles ascendem. Enquanto isso, as águias de cauda branca, Haliaetus albicilla, patrulham o fiorde. Suas asas brilham prateadas e suas caudas largas ondulam como velas. Elas compartilham este reino setentrional com as águias reais, mas vivem de forma muito diferente. Gotas de sal espirram em sua plumagem enquanto eles roçam a superfície. A 100 metros de altura, eles conseguem ler a superfície como um mapa. Uma leve turbulência revela um cardume de arenques. Uma única ondulação marca a ascensão de um salmão. Seus olhos, perfeitamente adaptados para penetrar o brilho e o reflexo, focam no brilho. Com uma dobra repentina de asas enormes, eles se curvam. Não em um mergulho barulhento, mas em um arco medido, garras estendidas para a frente. Água explode ao redor dele. Eles se levantam com um peixe indefeso e se contorcendo nas mãos. Lá no alto, águias reais observam. Não há peixes para elas. Suas garras são adequadas para presas com pelos e penas, não carne escorregadia. As asas longas e estreitas que as transportam através das correntes térmicas das montanhas parariam no ar denso logo acima do mar. Suas pernas densas e emplumadas o protegem dos coices da lebre, ou os chifres de uma rena jovem. Mas ele rastejaria na água. Enquanto isso, o vento sopra por todos os cumes. As temperaturas caem para 30 graus abaixo de zero. Suas penas se agarram ao frio, todas oleosas e encamadas. Suas pernas são cobertas de penas até as garras, grossas como pelos, e a pele por baixo está quente de sangue. Mesmo assim, o frio é cortante. A caça nesta temporada é muito diferente. Lebres da neve desaparecem sob montes de neve, com seus pelos brancos como o chão. Lemingues se escondem em túneis sem serem vistos. Águias vagam pelas encostas, perscrutando cada sombra. A cauda de um rato se contorce nervosamente na superfície de um pântano congelado, visto instantaneamente, arquivado, ignorado. Não vale a pena o gasto de energia. O meio-dia é pouco mais que um tênue brilho azul. O casal atravessa um planalto árido onde uma manada de renas avança pela neve endurecida. Uma vaca velha manca. A fêmea inclina-se pesadamente, deslizando por uma longa ladeira. No último instante, a rena foge. A greve falha. Ela vira de cabeça para baixo novamente. Eles sobem até um penhasco que capta a pouca luz solar que o Ártico permite. Uma pequena pausa. O vento agita a penugem oculta, carregando os cristais de gelo que se formaram nas pontas das penas. Elas permanecem lado a lado, com as garras curvadas na rocha escorregadia pela geada do mar. Abaixo, um gerifalte, falco rustícolos, atravessa o fiorde a toda velocidade. Ele voa tão baixo que as pontas de suas asas longas e estreitas roçam a névoa salgada. Elegante, compacto, com todos os músculos preparados para uma aceleração repentina, o corpo do falcão é projetado para uma perseguição explosiva. Ele acompanha os contornos da costa e então se eleva em uma curva vertical repentina, dispersando um bando de perdizes brancas que se alimentam entre as rochas cobertas de algas. Um pássaro duvida. O gerifalte dobra suas asas e desce, atacando com precisão. O jantar é ganho em segundos. Lá no alto, águias reais mal viram a cabeça. Elas flutuam nas tênues correntes térmicas do meio-dia, vasculhando a tundra. No inverno, o ar fica gelado, os cheiros se perdem e os vestígios habituais de sangue e decomposição desaparecem quase por completo. Ainda assim, eles encontram o que os outros não encontram. Uma dobra escura no campo de neve. Um conjunto de pequenas pegadas congeladas no meio do passo. O leve brilho do pelo onde o vento deixou um rastro. Uma raposa vermelha foi morta aqui. Seu prêmio, metade de uma lebre, jaz escondido sob um véu de neve fina. Para um corvo, o cheiro está enterrado, perdido. Mas as águias o sentem perfeitamente. A fêmea mergulha uma de suas asas largas, desce lentamente em espiral e pousa silenciosamente. Ela cobre o achado, arqueando suas asas como uma tenda viva. O macho se acomoda ao lado dela. Juntos, eles começam a se alimentar, rasgando a pele congelada com bicos em forma de gancho projetados para cortar tendões e quebrar o gelo que endurece a carne. O primeiro corvo chega logo depois. Ele registra uma vez e logo é seguido por mais 3.
Eles saltam mais perto, chegando a poucos metros das garras das águias. O casal abre as asas com ainda mais força. Um corvo ousa um rápido avanço e é recebido com uma investida que o faz cair para trás. Um gavião de pernas ásperas voa em círculos para baixo. Assim que se aproxima demais, a águia macho alça voo com uma súbita explosão de poder. O intruso se afasta. O corpo ainda é dele. Por agora. Mas os Eagles não desperdiçam energia com defesas infindáveis. Depois de um tempo, eles permitem que os corvos mais ousados capturem alguns pedaços de carne. Compartilhar um pouco é mais fácil do que brigar constantemente. Eles retornarão amanhã e depois de amanhã. Um massacre como esse sobrevive no frio intenso, preso na neve. Tempestades chegam do mar sem aviso. O vento açoita os penhascos até eles tremerem. A neve desliza para os lados, apagando terra e céu. O casal se agacha em uma saliência a sotavento, de costas para a ventania, as asas cruzadas como escudos. As horas passam. A geada se espalha por seus picos, mas eles não se movem. Seus corações desaceleram, economizando calor. Quando a tempestade passa, eles ressurgem em uma calma repentina e misteriosa. Durante as longas semanas de escuridão, suas vidas se resumem a movimento, visão e a próxima refeição. Cada dia é uma aposta. Eles seguem rastros de lobos, sabendo que a matilha pode deixar para trás restos de carne de rena. Certa vez eles chegam antes dos lobos. Uma rena macho jovem jaz imóvel, congelado até a morte. A fêmea pousa primeiro, cobrindo-se bem, enquanto o macho observa. Nada, até agora. Então, uma ondulação no silêncio. Formas cinzentas se materializam entre os troncos de bétula. Lobos. O lobo líder para com o focinho erguido ao sentir o cheiro de sangue e aves de rapina. Os lobos desconfiam de presas recém-abatidas, temendo ferimentos mesmo quando a presa já está morta. Eles circulam, testando o ar, observando as silhuetas estranhas das grandes aves. As águias não se movem. Eles rasgam a carne congelada com movimentos rápidos e brutais. Seus bicos batem contra o osso. Os lobos se aproximam, descrevendo um arco cada vez mais amplo, com os músculos tensos. Por um momento parece um impasse, mas não há rival. O lobo líder abaixa a cabeça e avança com um rosnado baixo. Sem um grito, as águias alçam voo. Eles recuam para um pico de granito preto. A noite se aprofunda. Lobos arrancam carne dos ossos. Bem alimentados, eles retornam à floresta horas depois. Somente quando a tundra está vazia, as águias retornam e pousam novamente ao lado das renas, que estão enrijecidas. Oportunistas pacientes, eles retornarão amanhã e no dia seguinte, até que restem apenas costelas polidas. Ao cair da noite, eles pousam perto de um pinheiro coberto de neve. As penas se sobrepõem para que o calor passe de um corpo para outro. Juntos, eles sobreviverão aos invernos mais rigorosos. Um dia de cada vez. Fevereiro traz a mais tênue promessa de um retorno. Os dias se alongam a cada minuto. As águias sentem isso no sangue. Seus voos se tornam mais longos, seus chamados mais frequentes. Elas começam a planar sobre os penhascos onde nidificaram no ano passado, testando o antigo local. Ainda assim, o inverno persiste. À noite, a temperatura cai novamente e os rios transbordam com a expansão do gelo. As águias alçam voo antes do amanhecer. Abaixo delas, as águias de cauda branca ainda trabalham nos fiordes, pescando onde a maré e a corrente mantêm a água aberta. Mas as águias reais rumam para o interior, atraídos pelas terras altas, onde os rebanhos de renas e as lebres começam a se mover. Mais um dia de escaneamento, caça e banquete. Março chega com um repentino lampejo de brilho. O sol nasce mais alto. A neve amolece nas encostas ao sul, revelando as costas marrons dos ratos do campo e as pegadas das perdizes brancas. O casal surfa nas primeiras fortes correntes térmicas do ano. Eles sobreviveram à longa noite. Seus olhos, mais aguçados do que nunca, examinam a terra que desperta. Uma lebre dorme sob a neve. O pelo branco combina perfeitamente com a neve, mas eles já detectaram isso. A fêmea se curva bruscamente, dobra suas asas e se deixa cair. A neve explode em uma explosão pálida e suas garras atacam. A lebre nunca acorda. Ele arrasta o corpo até um monte de neve e abre uma asa para cobrir a entrada. Resta apenas uma linha tênue, uma marca tão sutil que até um corvo não perceberia.
Este esconderijo durará dias, escondido até a fome chamar. Um fantasma atravessa o cume enquanto a presa se esconde. Asas largas e brancas roçam o ar parado. Uma coruja das neves plana. Cada batida de asa é um movimento amplo e silencioso que mal agita a geada. À distância, a coruja parece pairar em vez de voar. Somente quando mergulha é que as tênues manchas cinzentas revelam sua forma. A coruja está caçando. Sob a neve endurecida, ratos do campo cavam túneis por trilhas estreitas. O pássaro inclina a cabeça redonda, concentrando cada vibração nos ouvidos, escondidos sob as penas. Ele paira brevemente com as asas formando um V raso, captando o leve farfalhar dos pelos no gelo. Então ele cai. A neve explode em uma nuvem de poeira. A coruja se levanta novamente, com um rato agarrado firmemente. Então ele vai embora. A águia real macho encontra a carniça antes do amanhecer. Uma perna de rena jaz presa em uma fenda da rocha, rígida como ferro. Ela se ancora e cutuca o gelo com o bico, batendo repetidamente até que a crosta de gelo ceda. A geada racha sob a pressão. Ele arranca tiras de carne e as engole inteiras. Abaixo, um carcaju circula na penumbra, os ombros pesados, paciente, aguardando uma oportunidade. A águia cobre a carcaça com as asas abertas para esconder seu banquete. O carcaju se aproxima e se esconde nas sombras. Mas se alimentar não é sua única preocupação. A estação mudou. As águias douradas também sentem isso por dentro. Ao amanhecer, o par de águias reais plana junto no ar parado. Seus batimentos de asas são lentos no início, até que uma tênue corrente térmica sobe em espiral da encosta sul. O macho sobe ainda mais alto, circulando amplamente. Ele abaixa uma de suas grandes asas e mergulha. Na parte inferior, ele se ilumina e sobe novamente para encontrar seu parceiro. Ela voa para encontrá-lo, com as penas eriçadas na penumbra. Eles se juntam, suas garras se entrelaçando por um instante. Juntos, eles dão um salto mortal para baixo. O par se separa com um estalar repentino de asas e acende novamente, suas espirais ainda mais altas desta vez. Isto não é um jogo. Os voos de cortejo começaram. Nenhuma águia intrusa cruzará essas cristas sem lutar. A primeira luz de abril se espalha pelas cordilheiras do Ártico. A geada ainda está grudada nos troncos das bétulas. Mas o sol tem um novo calor. Uma nova vida está prestes a unir o casal. O gelo do inverno ainda segura os rios. Quando o sol aquece a superfície, a água derretida corre por baixo e através da crosta em ondas repentinas e violentas. A águia macho observa de um pinheiro inclinado. Ele inclina a cabeça e aperta os olhos ao sentir o movimento de uma orelha na neve derretida. Uma lebre meio afogada luta pela sobrevivência em uma ponte de neve que está desmoronando. A águia dobra suas asas e cai. Um momento depois ele se levanta e a lebre fica pendurada, mole. Da sombra dos abetos, um açor comum, Accipiter gentilis, alça voo, assustado com o bater de suas grandes asas. Ele as abre e as fecha rapidamente enquanto plana entre as árvores. Esta floresta é o mundo do gavião astor. Nessas vielas estreitas de troncos e galhos, a velocidade e a agilidade reinam supremas. Ele também veio caçar, atraído pela mesma lebre inquieta. Momentos antes ele havia esperado, agachado em um galho sombreado. Mas a águia real atacou primeiro. Agora, o açor se inclina bruscamente, movendo a cauda como um leme, enquanto sobe apenas o suficiente para passar pela copa das árvores. Por um momento, ele parece desafiar o intruso. Mas a diferença de tamanho é absoluta. O açor é feito para emboscadas repentinas na floresta, não para duelar com um gigante em campo aberto. Com um movimento rápido, ele voa para longe, deslizando sobre as copas das árvores em um movimento ondulante. Lá embaixo, entre os pinheiros, ele desaparece novamente. Em breve, haverá outra caçada. Um tetraz assustado por causa de uma toca na neve. Um esquilo calculando mal um salto. Ao meio-dia, o degelo acelera. Camadas de gelo racham e tremem ao longo do rio, causando tremores no fundo do vale. A águia real fêmea plana abaixo, examinando as fendas escuras onde a neve dá lugar à água corrente. Ela avista um salmão morto encalhado em uma poça derretida. Ao pousar, cobre-o com seu manto, com as asas abertas para esconder o prêmio dos corvos. À medida que o dia esquenta, os insetos eclodem em nuvens repentinas. As perdizes brancas ciscam na neve molhada em busca dos primeiros brotos de salgueiro.
Os filhotes, agora ágeis e fortes após as duras lições do inverno, colocam suas habilidades à prova. Um deles cai cedo demais em cima de uma perdiz branca e se choca contra um monte de neve, levantando uma nuvem branca. O pássaro jovem se endireita, sacuda a poeira e sobe novamente. Seu irmão observa e aprende. Perto dali, um esmerilhão voa em um pedaço de cinza, perseguindo a mesma presa. A tarde traz um ritmo diferente. O casal de águias reais retorna ao seu poleiro. Elas compartilham os restos da lebre, rasgando pedaços de carne com seus bicos curvos, capazes de descascar tendões como se fossem papel molhado. A longa noite as endureceu. A penugem densa ainda retém o ar frio. As penas externas se fecham firmemente para se protegerem do granizo que ocasionalmente cai de uma nuvem tardia. Seus vastos e eficientes pulmões absorvem facilmente o fino oxigênio das montanhas. Eles podem passar dias sem comer, se necessário. Mas eles não precisam fazer isso. Não mais. A cada nascer do sol, o vale fica um pouco mais verde. Os brotos do salgueiro incham. Os fluxos são livres. Camundongos do campo e lemingues se aventuram para fora de suas tocas. A comida não é mais escassa. No final de maio, o vínculo entre o casal é inconfundível. Elas planam juntas sobre o rio derretido. O macho carrega galhos e tufos de grama para o ninho na encosta do penhasco. As águias reais vivem muito e defendem o mesmo território por décadas. Então o ninho não é apenas uma pilha de galhos, ele é construído ao longo de décadas. É caracterizada por camadas e camadas de ramificações. Algumas são até mesmo prateadas e desbotadas por temporadas passadas, incrustadas profundamente na rocha. 3 metros de largura. Pesado o suficiente para suportar tempestades nas montanhas. O macho tem ampla distribuição. Ele quebra galhos resistentes de bétula, arranca galhos de pinheiro. Cada galho é arrastado pelo vento enquanto ele recua em direção ao penhasco. Ele cai com força, suas garras raspando a pedra. A fêmea o saúda com um grito baixo. Ele agarra cada galho, prega-o na treliça, bate o pé, testa a firmeza. Não pode haver lacunas. Uma mudança descuidada pode condenar os filhotes à queda. Agora traga musgo, tufos de grama, galhos de pinheiro exudando resina ácida. Ela os pressiona contra o centro do ninho. Seu peito molda a concha, um berço perfeito contra uma noite fria e o sol intenso do meio-dia. Um verde fresco brilha na borda. Este é um sinal para qualquer águia que passe. Este lugar é reivindicado. Nas terras baixas, outras aves de rapina escolhem outro caminho. Águias pesqueiras mantêm plataformas de postes mais leves em troncos e postes mortos. Falcões peregrinos não precisam de quase nada. Uma simples raspagem de cascalho em uma encosta íngreme é suficiente. Falcões de patas ásperas constroem montes no chão forrados de penas. Estes desaparecem com a primeira tempestade de inverno. Mas a águia dourada constrói para a eternidade. Pedra embaixo, galho após galho acima. O crepúsculo se instala. A fêmea se vira e afunda no copo recém-forrado. O macho fica de guarda em um esporão rochoso preto contra um céu acobreado. Então, um novo amanhecer. À medida que o calor se espalha, o Ártico testa todas as criaturas. Uma tempestade repentina se aproxima do mar da Noruega, cobrindo os picos com neve fresca. As águias aguardam em seus abrigos com as penas lisas e os olhos semicerrados. Quando as nuvens se abrem, elas se lançam ao vento como se nada tivesse mudado. O sol agora fica brilhando até tarde da noite. Uma jovem águia real sobrevoa o cume, suas asas largas captando as correntes térmicas matinais. Ela circula uma vez, depois duas, testando o ar de um território que não lhe pertence. Abaixo, o macho residente observa. Ele se agacha em uma saliência de granito. Um único movimento de suas enormes asas o eleva ao céu. O intruso olha para baixo com cautela, mas continua seu caminho. O macho residente sobe cada vez mais alto. Ele nunca liga. No auge da subida, ela repentinamente dobra as asas. A queda começa. Ela cai como uma lança. A jovem águia desvia, assustada. Um brilho de garras, um estalar de asas brusco, e a perseguição começa. Elas circulam sobre o vale. O pássaro jovem tenta um giro desesperado, virando-se para mostrar suas garras em defesa. Mas o morador se aproxima. Ele mergulha de novo e de novo. Finalmente, o intruso cede.
O vencedor desacelera e então se vira em direção ao penhasco. Abaixo, a fêmea observa de um abeto negro. O casal protegeu este vale durante a escuridão do inverno. Eles o protegerão durante os meses ensolarados que virão. Ao redor dele, o norte está acelerando. O inverno afrouxa seu controle, mas apenas por alguns centímetros. Sob os abetos, um esquilo vermelho corre pela neve, sua cauda como uma bandeira avermelhada contra o branco. Ele para, com o focinho se contraindo e as orelhas em pé, atento ao leve bater de asas. Sem sentir nenhuma ameaça, ele se enterra na base de uma bétula e colhe um cogumelo. Ele secou e virou um disco coriáceo desde o breve incêndio do verão passado. Uma mordida rápida, um olhar fugaz, e o esquilo desaparece novamente no emaranhado escuro de raízes. Acima, um casal de corvos voa e grasna. Durante todo o inverno, eles seguiram as águias reais residentes, memorizando cada carcaça que as aves de rapina carregam. Sua paciência logo será recompensada. As águias sabem que os corvos as estão observando, mas não desperdiçam energia com elas. Grandes pássaros atacam para pegar restos quando a oportunidade surge, e às vezes as águias permitem. Ao longe, no pântano, uma alce fêmea caminha cautelosamente pela água derretida. A neve endurecida se esfarela sob seus cascos. Atrás dela, um filhote recém-nascido cambaleia pela neve derretida, com os joelhos salpicados de lama gelada. Eles param para escutar. Um grito distante viaja no vento, uma nota longa e contínua. A vaca levanta sua grande cabeça, orelhas se movendo. As narinas se dilataram em busca do cheiro do perigo. Ela conhece esse som. Lá em cima, águias douradas chamam umas às outras. O filhote se agarra ao flanco. A mãe desloca o peso do corpo, colocando-se entre o céu e o filhote. Águias raramente se arriscam a atacar um alce adulto. Mas essas garras podem atingir um filhote desavisado, um passo em falso, um tropeço, e as aves de rapina podem atacar. O casal agora se levanta junto. Elas sobem em espiral em uma corrente térmica no meio da manhã. Suas asas mal se movem. Cada corrente ascendente os leva para mais alto até que o vale encolha abaixo. Desta altura você pode ver o brilho do fiorde, a lenta rotação do gelo marinho, o contorno pálido de picos distantes. Eles planam em direção a uma encosta onde a neve desliza em camadas das saliências amolecidas pelo sol. Abaixo, uma perdiz branca vasculha brotos, sua plumagem branca já salpicada de marrom de verão. A fêmea abaixa a cabeça. Um leve dobrar de asas e ela cai. Abaixo, a perdiz congela. Então, com um estalar repentino de asas, ele alça voo. O pássaro se lança para o lado e então desce a encosta em um zigue-zague selvagem. Sua plumagem se confunde com a rocha e o gelo derretido irregular. A águia corrige sua descida, inclinando-se com dificuldade para acompanhá-la. Suas garras se estendem bruscamente. Mas a perdiz se contorce novamente e se enrola em uma dobra de bétula anã. Os galhos se fecharam atrás dele. A águia se levanta e abandona o mergulho. Ela corre ladeira acima e sobe. O fracasso é sempre uma possibilidade, mas outra perseguição virá em breve. Em uma saliência próxima, um falcão peregrino, Falco peregrinus, agacha-se com as penas pressionadas contra a rocha. Seus olhos acompanham cada movimento na encosta branca. Então, sem aviso, ele cai. A queda começa controlada. Com as asas abertas em direção ao corpo, o falcão desce a uma velocidade estimada de 300 km por hora. Isso é 2 vezes mais rápido que o mergulho mais rápido da águia real. Uma virada repentina. Uma perdiz branca se assusta com a onda de sombras. O falcão desce, ataca, e o impacto é um estalo agudo no ar. Por um instante, predador e presa caem juntos. Então o falcão se levanta novamente, agarrando firmemente o prêmio. Mas essa explosão de fogo exauriu seu pequeno corpo. Com o coração disparado, ele precisa retornar ao penhasco em poucos minutos ou corre o risco de exaustão. Uma saliência alta lhe oferece segurança e uma plataforma estreita de pedra aquecida pelo sol. Lá, ele devora sua presa com mordidas rápidas e eficientes, sem desperdiçar nada. Acima, águias reais observam. Ao meio-dia, o casal descansa em uma plataforma de granito aquecida pelo sol. O casal está lado a lado, com os olhos semicerrados, encarando o vento constante. Eles agitam as penas, lançando uma nuvem de pelos soltos na brisa. Os minúsculos ácaros se espalham. O macho inclina a cabeça em direção à fêmea.
Um assobio baixo escapa de seu bico. Ele se aproxima sorrateiramente. Ela responde com um sutil encolher de ombros e um leve abrir de asas. Ele sobe em suas costas, com as garras firmemente curvadas para não perfurar sua pele. Por um momento, suas grandes caudas se abrem e se sobrepõem, roçando as pontas do líquen. Um breve contato. O beijo cloacal. O momento é rápido. Ele salta e abre as asas para estabilizar o pouso. Eles estão juntos novamente. A fêmea sacode as penas. Ele alisa uma farpa solta no peito e então se inclina para tocar o bico dela com o seu. Não é a primeira vez. Acontecerá novamente, talvez ao anoitecer, talvez amanhã, conforme a temporada avança. Enquanto isso, a geada da manhã amolece e se transforma em uma cobertura úmida. Todo o vale do rio está agitado. Um estalo agudo quebra o silêncio. O gelo se desprende da margem e desliza para o riacho escuro com o som de vidro quebrando. Mais fragmentos se seguem, caindo como avalanches em câmera lenta na água derretida. O rio finalmente desperta. Uma cabana abobadada feita de barro e gravetos treme na outra margem. Então, um castor emerge de uma nuvem de bolhas com o pelo liso e brilhante como se estivesse oleado. Ele para, com os bigodes se contraindo, enquanto seus olhos se adaptam ao clarão repentino de luz. Entre os dentes, segura um broto de salgueiro, de um verde vivo em contraste com a água marrom. Com movimentos de sua cauda em forma de remo, ele a carrega até a represa baixa localizada rio abaixo. Cada galho está no lugar. As frestas estão seladas com lama gotejante. Ele trabalha com firmeza, quase com reverência. Águias douradas circulam ao longe, suas sombras pairando sobre ele como nuvens passageiras. Ele não entra em pânico. Na água é seguro, pelo menos a águia dourada. A cada poucos minutos ele para e levanta seu nariz rombudo para o céu. Nas moitas de bétulas, as raposas já se livraram do frio da noite. Uma raposa caminha lentamente pela neve amolecida. Seu pelo vermelho é uma chama entre os troncos pálidos. Ela abaixa o focinho para uma pegada fresca de rato do campo e congela, com as orelhas em pé e os olhos brilhantes e calculistas. Um salto, um roçar de patas, e ela desaparece no emaranhado de ervas daninhas. Minutos depois, ela reaparece com apenas o cheiro de água derretida em seu pelo. A raposa continua seu caminho. Como o castor, ela está ciente do céu. Ela levanta o nariz com frequência, saboreando a brisa, o leve aroma almiscarado das águias acima, o aroma pungente e acobreado do gelo do rio quebrando. Ela caça sua sombra, mas ela não tem medo deles. Uma raposa pode desaparecer entre as árvores num único salto. Mais ao fundo, onde as bétulas se adensam e a luz incide com um dourado mosqueado, um carcaju aguarda. Ele se deita entre a sombra e o brilho do sol. Sua pelagem é marrom escura, com listras creme. A pelagem densa ainda retém a espessura do isolamento térmico do inverno. Os músculos ondulam sob ele enquanto ele muda o peso do corpo, com os olhos negros fixos no rio. Ele ouviu o estalar do gelo e o estalar da cauda do castor, e sabe o significado desses sons. O carcaju também não tem medo de águias, mas as entende. Ele já as seguiu antes, sentindo o cheiro das carcaças que elas deixam para trás. Um veado abatido pelo frio. Uma lebre pega em uma queda repentina. Quando as águias terminam, os glutões começam. Ele se abaixa, garras flexionando, ouvindo o chiado da água e o suspiro das árvores enquanto o vale se aquece. A paciência é sua arma. Acima de tudo, as águias douradas voam alto. Eles veem cada movimento abaixo. Eles não descem. Logo, o crepúsculo cai, banhando o vale com uma luz âmbar. As águias alçam voo novamente, após uma caçada bem-sucedida, com a barriga cheia de carne, e aproveitam as últimas correntes térmicas em direção ao seu refúgio noturno. Abaixo delas, um lince desliza entre os amieiros, com as orelhas em pé e as patas silenciosas. No norte, a noite nunca cai de verdade em maio. As águias empoleiram-se juntas num pinheiro alto, de cabeça baixa. Ao redor delas, os sons do degelo persistem. O murmúrio de rios distantes, o latido agudo de uma raposa, o tamborilar de uma narceja no crepúsculo. Elas descansam, mas todos os seus sentidos permanecem alertas. A queda de pelos nunca acontece de repente.
As velhas penas primárias caem em uma sequência cuidadosa, substituídas pena por pena. Mesmo durante os longos meses de renovação, elas nunca perdem a capacidade de escalar, mergulhar e lutar. O sol da primavera lança raios repentinos de brilho sobre os rios. A neve derretida brilha como vidro polido. Para a maioria das criaturas, o brilho queimaria e cegaria, mas nos olhos da águia, os pigmentos das lentes mudam e escurecem. A visão permanece nítida. Ao amanhecer, o vale se agita novamente. Um par de grows voa em círculos baixos, seus gritos ecoando nos penhascos. Eles voam em círculos em baixa altitude sobre a água. Seus chamados ecoam contra as paredes de pedra do vale. Os protagonistas masculinos. Pescoço esticado, olhos examinando as águas rasas onde os juncos se curvam na brisa da manhã. Atrás dele, a fêmea o segue, com o corpo ligeiramente inclinado para o lado, de modo que o sol nascente se reflita em suas penas. Abaixo, o pântano desperta, sapos coacham em cantos escondidos e pequenos insetos flutuam no ar quente. Suas sombras passam sobre um lago meio congelado, onde peixinhos se movem rapidamente sob uma película de gelo. Com uma mudança repentina, eles caem ainda mais. Por fim, pousam em uma estreita faixa de lama, com tanta leveza que mal toca a água. Por um momento, permanecem imóveis, com a cabeça erguida. Então, o macho se curva e abre as asas em um arco gracioso. A fêmea responde com um leve aceno de cabeça. Eles logo se moverão para os juncos para se alimentar e se limpar. Mas, por enquanto, eles permanecem na luz fria. Os dias passam. A temporada continua. Junho chegou. O sol do Ártico nunca se põe. Ele gira em um círculo lento sobre o horizonte. Os penhascos da Lapônia são quentes e secos. Para as águias douradas residentes, esta é a época de nascimento. Bastante. E exigências implacáveis. No alto de uma saliência erodida pelo vento, encontra-se o ninho. Agora com vários metros de largura, o ninho cresce a cada ano, com camadas e mais camadas de galhos de pinheiro descoloridos e ossos de chifre. No centro, encontram-se 2 ovos, da cor de pergaminho velho e levemente manchados de marrom. Agulhas de pinheiro margeiam a cavidade. O aroma repele insetos e mascara o cheiro quente da vida em ambientes fechados. A fêmea se agacha, com suas enormes asas abertas como um guarda-chuva. O sol gira e gira, e a luz pode queimar. Suas penas sombreiam as conchas frágeis e mantêm o calor constante contra as correntes de ar repentinas no vale. Toda vez que você muda seu peso, você vira os ovos. Isso mantém os embriões seguros e aquecidos uniformemente. O macho raramente está longe. Ele voa ao redor do penhasco com suas asas largas e firmes, procurando por intrusos. Outras águias, corvos saqueadores. Até uma raposa ousada ousaria escalar. Ao pousar, o faz com uma rajada de vento e um grito agudo. Às vezes traz um galho fresco de pinheiro, às vezes uma lebre ou um tetraz agarrados firmemente em suas garras. A comida chega com menos frequência agora. Ambas as aves se alimentam com moderação. A fêmea não deixará os ovos por mais do que alguns minutos. Dessa forma, o macho assume a maior parte da caça. Quando ele retorna com a presa, ela se levanta cuidadosamente. Estique bem suas asas e sobe na corrente ascendente. Seu voo é breve. Um voo rápido até o rio ou uma descida pelo prado para beber alguma coisa. Então ele volta apressado para sua vigília. Enquanto ela está fora, ele entra no ninho e abaixa o peito. Assim, as horas se transformam em dias. O vento açoita a crista. A chuva cai e congela. O sol brilha branco através das finas nuvens árticas. Se um corvo chegar muito perto, ambos os pássaros saem voando ao mesmo tempo, fazendo com que o primeiro voe para longe. Quando o céu clareia, eles pousam novamente. Do outro lado do lago, uma águia pesqueira flutua imóvel. Ela cai em um instante, curvando-se como uma lança de arremesso e atingindo a superfície com um jato d'água. Um peixe brilha em suas garras enquanto sobe. Com algumas braçadas fortes, a águia pesqueira sobe, puxada pelo peso da presa a cada braçada. A água escorre das pontas de suas asas à medida que ele ganha altitude. Ele não para comer. Em vez disso, segue em direção à margem oposta, onde um pinheiro lodgepole se projeta entre as rochas. Ali, escondido entre os galhos, aguarda uma plataforma de galhos larga e profunda, seu ninho. O casal canta do ninho.
Dois filhotes fofinhos levantam a cabeça e abrem o bico. As águias pesqueiras geralmente iniciam sua temporada de reprodução mais cedo do que as águias reais nas mesmas latitudes setentrionais. Os ovos deste casal já eclodiram. Enquanto o casal de águias reais mantém seus próprios ovos aquecidos, seus vizinhos já estão ocupados alimentando os filhotes. Os dias já passaram. Uma nova manhã, embora o sol nunca tenha se posto. O macho deixa o ninho ao primeiro raio de luz. Ele viaja em uma corrente térmica que sobe da rocha quente e ascende até que o fundo do vale se transforme em um borrão verde. Dessa altura, qualquer movimento é visível. Uma lebre mordisca casualmente a grama rejuvenescida. O macho dobra as asas e desce. A entrada é silenciosa. As garras atacam com uma força de 120 quilos por polegada quadrada. A presa cai instantaneamente. A caça é rápida e misericordiosa. Ele se alimenta apenas o suficiente para saciar a fome e então arrasta parte da presa para uma cavidade sombreada. O musgo e a terra fria manterão a carne fresca. Ele retornará com cortes selecionados para o ninho. Quando ele traz comida, a fêmea se levanta. Dois filhotes quebraram suas cascas. Eles são pálidos. Sua penugem é de cor creme claro. Ela corta tiras de lebre em tiras estreitas, cada mordida pequena o suficiente para engolir. Os filhotes mordem com uma força surpreendente. Moscas se aglomeram no calor. As agulhas resinosas do pinheiro fazem seu trabalho, mas os pais também ajudam. Eles remexem a cama, eriçam e sacodem as penas e abanam os filhotes com suas asas entreabertas. Quando o vento aumenta, eles o enfrentam e deixam a brisa refrescar seus filhotes peludos. Lá embaixo, a vida ganha vida com as estações. Lebres do Ártico pastam entre os salgueiros. Sua pelagem não é mais de um branco puro. A primavera traz um tom de cinza e marrom, que as mistura com a terra descongelada. Uma fêmea pasta separada das outras, suas orelhas se movendo ao ritmo de cada murmúrio do vento. Seus lados incham com vida. Sob seus pelos, filhotes ainda não nascidos chutam. Ele fica em pé sobre suas fortes patas traseiras e testa o ar. O aroma dos brotos de salgueiro a envolve. Lá no alto, uma sombra voa. A águia real macho. A lebre congela. A águia segue em frente. A fêmea abaixa a cabeça novamente, arrancando um novo broto. Agora ela precisa comer constantemente. Quando os bebês chegarem, eles nascerão completamente cobertos de pelos. Por algumas frágeis semanas, eles se esconderão sob esses mesmos salgueiros. Perto dali, uma lebre macho observa, nariz se contraindo, pronto para avisar com um forte golpe das patas traseiras se algum perigo se aproxima. Juntos eles pastam e escutam. O meio-dia traz calor até mesmo neste mundo nórdico. A fêmea empoleira-se na beira do ninho, com as asas ligeiramente levantadas para liberar o ar quente preso em sua plumagem. Os filhotes ofegam, com os bicos abertos. Abaixo, um urso pardo entra no rio, revirando pedras para pegar alevinos de salmão. Não representa nenhuma ameaça ao ninho. A tarde é apenas um tom mais suave do dia. Gritos finos e ásperos cortam o ar da montanha. Ainda cobertos de penugem clara, os filhotes erguem seus bicos estreitos para o céu. O macho precisa trazer carne de volta repetidamente. Nessas primeiras semanas, cada filhote consegue engolir seu próprio peso em carne por dia. Uma lebre, um tetraz, até carne de um cadáver, se a sorte permitir. Quando o macho finalmente aparece, os gritos aumentam. Suas garras agarram uma lebre jovem, flácida e já rígida de frio. Ele pousa com uma rajada de ar. A fêmea avança e rasga a carcaça em tiras finas. Os filhotes se lançam ao ataque. Olhos ferozes, bicos estalando. Um ganha mais. O outro espera, gritando, até que o próximo pedaço lhe seja oferecido. Dia após dia, o padrão se repete. O macho emerge ao amanhecer, aproveitando as correntes térmicas até se tornar um pontinho nos picos, e então desce em velocidade vertiginosa sobre qualquer presa que a tundra ofereça. No meio da manhã, ele retorna, e à tarde parte novamente, às vezes matando 4 ou 5 animais em um único dia. A fêmea vigia o ninho e se alimenta junto com os filhotes. Ela engole as sobras somente quando seus apelos diminuem. Na segunda semana, a penugem escurece para um cinza esfumaçado. As penas finas se espalham como fileiras de espinhos. Suas asas se alongam rapidamente.
As primárias já captam a brisa da montanha enquanto batem. Eles pulam de um lado para o outro da enorme plataforma de gravetos. A fêmea acompanha cada movimento, abrindo as asas para se proteger de um tropeço fatal. 3 semanas se passam. O ninho cheira a resina e carne seca ao sol. As penas dos filhotes adquirem um brilho marrom escuro com bordas douradas. Agora eles se esticam e socam o ar. Seus gritos são mais agudos, menos como bebês, mais parecidos com os pais deles. Aos 40 dias, seus corpos triplicaram de peso. Seus ossos engrossaram e seus músculos endureceram para o voo. A fêmea ainda os alimenta, mas com menos entusiasmo. Quando o macho retorna com a presa, ela pega uma porção primeiro. Ela entende suas necessidades, mas também precisa conservar suas forças. Em breve, ele os atrairá. O ninho agora parece apertado. Os filhotes andam incansavelmente pela borda. Um pula em um galho próximo do velho pinheiro, arranhando a casca com as garras. Outro o segue, meio pulando, meio deslizando pela abertura estreita. Esses saltos curtos e frenéticos são seus primeiros testes. Os pais observam de penhascos próximos. Eles chamam os filhotes com assobios suaves. Às vezes o macho chega com uma lebre ou um tetrás recém-capturados, mas não pousa imediatamente. Em vez disso, ele circula de volta, com a presa pendurada em suas garras e chama novamente. A fome desperta os filhotes. Eles se inclinam para fora, asas tremendo. Quando finalmente pousa, não está no ninho, mas em um galho a vários metros de distância. Arranca um pedaço de carne e espera. Os filhotes avançam, esticando-se no espaço vazio e depois recuam, incertos. A mãe canta suavemente. Um filhote salta mais perto da borda com as asas meio abertas. Uma rajada repentina levanta as longas penas. Por um momento, o filhote é impulsionado para cima. Os filhotes agora devem pular ou voar em direção à comida. Os pais trazem comida, mas a colocam cada vez mais longe. Primeiro, a 1 metro de distância. Então, 2. Os filhotes começam a se lançar da borda do ninho, batendo as asas furiosamente para pousar nas saliências próximas. Lá embaixo, no vale, filhotes de raposa se debatem na grama, lebres pastam entre os salgueiros e mosquitos planam em nuvens brilhantes. Do outro lado do lago, filhotes de águias pesqueiras também estão emplumando. Seu ninho coroa um pinheiro meio submerso. 2 filhotes pousam na borda, com as asas entreabertas e as penas ainda macias e pálidas nas bordas. Um filhote se lança primeiro, cai como uma pedra antes que o vento o levante. Por um momento cambaleia, a cauda chicoteando descontroladamente para manter o equilíbrio. Depois, ele se estabiliza e começa a traçar um círculo lento e amplo sobre a água rasa. O irmão dela chama do ninho. Lá embaixo, os pais já estão trabalhando. A fêmea flutua, de cabeça baixa, com os olhos fixos no brilho dos peixes lá embaixo. Com uma parada repentina, ela dobra as asas e se lança na água, espirrando água. Ela reaparece com suas garras agarradas a um poleiro se contorcendo. Ela sobe para o céu e chama o filhote que está circulando. A jovem águia pesqueira se aproxima dela, respondendo com um grito fraco. Seu voo é desajeitado, ela bate as asas irregularmente. O macho chega em seguida, com sua própria presa. Ele pousa em um galho perto do ninho e arranca um pedaço de carne, oferecendo-o ao segundo filhote, que ainda estava no chão. A fome arrasta o jovem relutante ao limite, as asas tremem. Então ele pula para procurar sua comida. Ao anoitecer, os 2 jovens já haviam tomado um pouco de ar fresco. Os filhotes de águia real também precisam voar. Em meados do verão, eles quase atingiram a maturidade, mais altos que um braço humano e quase tão largos quanto seus pais. Quando abrem as asas, medem cerca de 2 metros. Ainda têm pequenos tufos de penugem ao longo do pescoço. Mas eles estão prontos para seus primeiros voos de verdade. A fêmea abre as asas. Ela empurra um filhote para a borda. A jovem águia cambaleia, com as garras agarradas aos galhos. Uma rajada de vento levanta suas longas penas. Por um momento, o filhote flutua. O macho circula acima, com as garras vazias. Ele varre mais para baixo. O filhote se inclina para a frente. Um único e desesperado bater de asas o lança no vazio. O corpo se inclina para baixo. O instinto assume o controle. A cauda se estende e as primárias se abrem. O vento alivia o peso, apenas o suficiente para lhe dar o primeiro gostinho do voo. O pouso é desajeitado.
Os galhos arranham as penas. As garras não conseguem alcançar a saliência, mas o filhote se recupera rapidamente. Os pais ligam novamente. Encorajado, o segundo filhote dá um passo à frente. Demora mais, bate as asas com mais força, quase escorrega, mas no final consegue sair do ninho. Os adultos os guiam com chamados suaves e sombras cautelosas, voando perto, mostrando-lhes como navegar pelas correntes ascendentes invisíveis. Cada movimento, cada curva é uma lição. Como fechar as garras, como manter o equilíbrio em rajadas repentinas, como avistar presas à distância. Os filhotes fazem mergulhos curtos, jogando-se da beira do penhasco. Depois ele retorna ao ninho para descansar. Ao anoitecer, os filhotes conseguem manter a altitude. Eles pousam em saliências estreitas, observando o fundo do vale e aprendendo a medir distância e velocidade. Seus pais permanecem por perto. Dia após dia, salto após salto, mergulho após mergulho, os filhotes ganham confiança. Em breve, eles não precisarão mais do ninho. Pronto para caçar, para sobreviver, para reivindicar seu lugar nos vastos céus do norte. As caçadas agora são mais longas. O macho guia o filhote ao longo das cristas, ensinando-o a ler a elevação do ar ao longo da rocha. Ele desce sobre uma lebre, erra e retorna à superfície. O filhote imita o mergulho, desajeitado, mas ousado. A fêmea ainda guarda o ninho, mas logo os dois filhotes seguirão os adultos em excursões completas pelo vale. Eles aprenderão a armazenar alimentos, para cobrir uma presa quando os corvos se aproximam, escale térmicas sem esforço. Seus olhos ficarão mais aguçados. Suas penas mudam em uma sequência cuidadosa. No final de agosto chega o primeiro sinal de mudança. O sol se põe ao anoitecer, roçando o horizonte com um leve brilho alaranjado. As sombras se estendem um pouco mais além da tundra. Frutos amadurecem na urze, e o grito dos grous migratórios chega do sul. As águias reais ouvem. Os jovens agora voam com graça e facilidade. Eles estão praticando há semanas. A família inteira sobrevoa o fiorde. Abaixo, um grupo de botos rompe a água em arcos brincalhões enquanto um urso distante pesca em águas rasas o último salmão da migração. As águias pesqueiras estão voltando para casa. As águias surfam a última térmica do dia. Em breve, os jovens se dispersarão, cada um para reivindicar seu próprio reino. Mas, por enquanto, a família mantém o céu unido. A vida abaixo deles pulsa com tensão. Um lince desliza silenciosamente pela grama alta, seu pelo manchado se mistura com a terra salpicada. Ele persegue um casal de renas jovens pastando em frágeis mudas. Os filhotes permanecem hesitantes, com os focinhos pressionados contra o solo úmido de neve, mas a matilha-mãe sente o perigo e fecha as fileiras, formando uma parede protetora de pernas e chifres. O lince para. Calcular. Então ele desaparece novamente nas sombras. Uma oportunidade melhor surgirá em breve. Mais adiante, uma manada de bois almiscarados pasta em uma serra. Suas formas gigantescas levantam poeira em colunas espirais que flutuam no ar quente e ascendente. Eles estão sempre alertas, erguendo a cabeça ao menor som. Seus chifres brilham à luz do sol. Renas pastam do outro lado do vale, balidos suaves e lamentosos. O som atrai a atenção do macho da águia, mas a família segue em frente. Bem acima, quase despercebido, um falcão peregrino desce sobre sua presa. Abaixo, raposas serpenteiam por entre os aglomerados de bétulas, com o focinho atento para farejar cada pedacinho escondido. Corvos circulam, com seus olhos aguçados examinando cada carcaça abandonada. Águias douradas voam acima de todos eles. A longa noite logo retornará. O ar já sussurra sobre o inverno. Neve, do silêncio. Os dias continuam passando, depois semanas. Logo as florestas de bétulas ficam vermelhas. O vento gelado sopra pelos vales. As águias douradas sentem isso primeiro. O ano está mudando. O casal sobe por um céu âmbar. Jovens criados, território defendido, voo ensinado. Eles espiralam juntos, os dias encurtam. Adultos caçam a grandes distâncias. A neve cai, a geada engrossa. Mesmo assim, as águias resistem. A penugem densa retém o calor. Os pulmões extraem oxigênio do ar rarefeito. O jejum dura dias. À distância, o filhote do ano passado agora é um predador solitário e independente.
Ela desliza sobre a bétula manchada de cobre, com suas asas longas e firmes, captando as tênues correntes térmicas que ondulam pela tundra. Sozinha agora, a vasta extensão abaixo dela é ao mesmo tempo um playground e um desafio. Cada cheiro, cada farfalhar de pelo, cada sombra importa. Ela examina o chão coberto de neve. Os olhos se desviam ao menor movimento. Uma lebre salta entre salgueiros atrofiados. Ela se curva meio agachada, com as garras prontas. Mas a lebre é rápida. Ela se levanta novamente, circulando, aprendendo, avaliando. Um tiro perdido. Outra chance amanhã. Ela passa por uma serra distante, onde um par de falcões de pernas ásperas voa para o sul. As asas claras brilham como gelo no inverno. Sua migração é fácil. Seus olhos o seguem brevemente. Ele ficará ali, no norte gelado. Ao meio-dia, ele pousa em um penhasco varrido pelo vento, com as penas eriçadas e as garras agarradas à pedra. Ele alisa as penas, sacode a geada. A fome é constante, mas a habilidade cresce. Ela abre suas asas novamente, subindo em correntes invisíveis. Às vezes, ela circula perto do território onde foi criada. Abaixo, o casal adulto gira em uma correnteza alta. Eles chamam. Um dia, ela também reivindicará um vale, criará seus filhotes e lhes ensinará a paciência e a precisão que agora busca sozinha. Mas não agora. As águias reais fêmeas não atingem a maturidade sexual completa até os 4 a 6 anos de idade. Por enquanto, ela pratica. Ela se aproxima. Ele se curva. Sobreviver. Enquanto isso, os 2 filhotes alçam voo do ninho pela primeira vez sem a sombra imediata dos pais. Abrem as asas, suas penas captando cada turbilhão de vento. Voam em círculos sobre o penhasco, hesitantes a princípio, inclinando-se, testando as correntes invisíveis. Os pais ficam empoleirados em uma crista próxima. Eles não ligam, eles não perseguem. Em vez disso, deixaram pequenos estoques de carne escondidos em fendas. Um filhote desce em busca de uma lebre. A presa se esconde e a jovem águia alça voo novamente. Sua irmã plana em uma pequena corrente térmica, à deriva no vento. A cada dia, a comida aparece com menos frequência. Os pais se afastam, deixando os filhotes caçarem, aprenderem, fracassarem e tentarem novamente. As garras estalam, as unhas se agarram e as penas se afiam. Ao cair da noite, os filhotes pousam em saliências distantes, com vista para o vale que outrora foi seu lar. Os pais foram ainda mais longe. Os jovens estão aprendendo a se alimentar. Leia a terra, para reivindicar seu próprio espaço. Em breve, eles surgirão e desaparecerão atrás das cristas. Atrás deles, seus pais permanecerão unidos durante todo o ano e por toda a vida.